não por um fenômeno ideológico, não por uma discussão ideológica entre esquerda e direita, mas sim pelo cenário político e econômico no mundo. E aí você começa a se preocupar com essas desavenças internas na Argentina, esse cenário difícil, um cenário que você percebe em outros países também, mas na Argentina parece que isso vai acontecer, a esquerda deve voltar ao poder. Essa atipicidade eleitoral que percebemos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, elas se restringiam às pesquisas eleitorais, diferentemente das prévias, como acontece na Argentina, onde há a abertura da urna, onde há a eleição, onde há a escolha. Isso parece que acaba colocando a volta da Cristina Kirchner ao poder. Eu digo a Cristina Kirchner porque de fato ela vai ter a sua relevância, obviamente, salvo se o Fernandes der chegar para lá a ela, mas isso dificilmente acontecerá, até porque foi uma manobra feita por ela, né? Ela é responsável por essa organização dessa nova chapa do Fernandes na Argentina. Vale lembrar que isso tem muito a ver com os erros de Macri que a comparam a Jair Bolsonaro. Pelo contrário, não há nenhuma comparação. Ainda comparam ao presidente americano, também não tem como se fazer comparações, porque o Macri não é liberalista, apesar de que Jair Bolsonaro também não seja, em algumas das suas posições também tem sido diferente, mas o Macri ele era para ter ido mais longe com a sua política austera, com manter a firmeza, o arroxo, para que a economia da Argentina pudesse conseguir a sua estabilização. O Macri assim não fez e tentou voltar, recuar com atos populistas. É o caso da assunção de um vice peronista. O vice dele é peronista, ou seja, eu trouxe o exemplo aqui pela manhã de que a mesma coisa que Jair Bolsonaro ir para a reeleição, não conseguiram sucesso e para conseguir o sucesso convidaram um lulista para ser seu vice. Basicamente fez isso o Macri, ou seja, deu de bandeja a eleição, a volta da esquerda ao poder, afinal o Perón era a massificação desse discurso, o discurso do Lula aqui no Brasil, por exemplo. Bom, diante de todo desse preâmbulo, nós temos que lembrar de que o nosso estado de Santa Catarina faz fronteira com a Argentina. E a Argentina é o principal país em que traz turistas ao nosso estado. Nós temos 10 cidades em fronteira com a Argentina e isso já acaba preocupando, porque nós temos desde 2015, quando o Macri assumiu, uma evolução no turismo no Brasil, apesar de que neste ano nós tivemos uma queda, principalmente em Balneário Camboriú, onde sentiram uma queda de 50% neste ano. Nós temos um aumento considerável, mas nós temos uma preocupação, por quê? Porque pode diminuir ainda mais o número de turistas e diante desse cenário político e econômico, mudar, inverter a ordem das coisas. Não vir da Argentina para cá turistas, mas sim haver o êxodo diante da crise instalada na Argentina, que só aumenta e que tem tudo para aumentar ainda mais diante dos discursos. É o caso agora dos últimos discursos entre o presidente da República Brasileira ou outros presidentes e é o próprio candidato na Argentina que tem se mostrado um pouco resistente e criticado principalmente acordos do Mercosul. Lembrando que este é dependente umbilicalmente desses acordos.